Nós vamos respirar bem profundamente. Vamos buscar essa energia intensa, iluminada e fortalecedora, dos guardiões que vão nos envolvendo com muitas tochas, com muitas espirais. Nós vamos buscando intensamente a união com Ruiz, Maria Amélia, Eliamar, Cíntia, Cássio. Que esses irmãos queridos nos levem até o Hospital Santa Cruz, onde nos unimos com todos os espíritos que estudam conosco. Nós sentimos a expansão do nosso cardíaco e vamos sentindo a expansão da nossa consciência, para que assim possamos buscar a nossa evolução e compreendê-la. Que possa ser uma tarde de muito aprendizado, amparo e equilíbrio. Graças a Deus, graças a Jesus. A força terapêutica. Só um minutinho. A Maria José participou também. Por isso que eu falei sim. A força terapêutica da matéria física. O espírito se recorda de todas as existências que precederam a que acaba de ter. Todo o seu passado se desdobra à vista, quais a um viajor ou os trechos do caminho que percorreu. Mas, como já dissemos, não se recorda de modo absoluto de todos os seus atos. Lembra-se destes conformemente à influência que tiveram na criação do seu estado atual. Então, aqueles que têm depressão, ansiedade, vai lembrar daquilo que sentia, né? Uhum. Quanto às primeiras existências, quanto às primeiras existências, as que se podem considerar como a infância do espírito, essas se perdem no vago e desaparecem na noite do esquecimento. O Livro dos Espíritos, questão 308. Está lá marcado, mas a gente não lembra. Mas marcado está. Eu acho que é interessante, porque em trabalhos de desobsessão que eu já participei, existe aqueles casos de um espírito que vai causando mal para o outro e assim sucessivamente em diversas encarnações, né? E o espírito que está obsediando nessa vez, ele não se lembra, ele só se lembra do mal que ele recebeu do outro. Mas ele não se lembra do mal que ele fez. Aí você vai trabalhando e vai trazendo a lembrança dele, ele se lembra como começou as coisas e ele muda o ponto de vista, né? Então, é exatamente o que está acontecendo agora, o que está falando aqui, né? Quanto às primeiras existências, as que se podem... Não, todo o seu... Lembra-se destes conforme a influência que tiveram na criação do seu estado atual. Aquele espírito, ele é obsessor porque o outro espírito fez um mal para ele, mas ele não se lembra do mal anterior. Então, o estado atual dele, que leva ele a obsediar o outro, ele vai se lembrar de tudo aquilo que fez ele ser daquela forma. Interessante isso, né? Página 99, alguma coisa? Não. Página 100. Só a única coisa que não marquei nada específico, mas para a gente perceber, né? Em todo trabalho espiritual é assim, né? O trabalho espiritual no plano espiritual começa bem antes do trabalho no plano físico. Sim, então, preparo todo, né? Todo o preparo que é feito, né? E aí dá para a gente entender a necessidade de a gente fazer o silêncio no trabalho. Mas não é o silêncio da boca, é o silêncio da alma, o silêncio do espírito, né? E as pessoas confundem muito isso. Acham que mandando calar a boca a coisa se pega, né? Mas aí que a coisa pega mesmo, porque gera um desequilíbrio mal-estar harmônico que vai prejudicar esse trabalho. Então,
A gente deve fazer, deve ficar em silêncio, deve se portar de forma adequada, não porque o outro fala que tem que ficar em silêncio, mas que a gente compreende que determinados tipos de fala não são adequados àquilo que a gente vai fazer naquele dia. Pode prejudicar esse trabalho que é preparado pelo plano espiritual bem antes do tempo, né? Todo Uhum. mundo entendeu o fator da casa física e da casa espiritual? Então tá. Explica, talvez o que, talvez você tenha visto alguma coisa que eu não tenha visto, entendeu? Não, aqui eles estavam falando, né? Já eram 19 horas e dentro de meia hora tínhamos de chegar à sessão mediúnica na Casa da Fraternidade, um centro espírita do bairro Floresta. Então, esse estava fixado na Terra, né? Uhum. Posto de socorro avançado de nossas atividades existentes no mundo físico, bem próximo à região geográfica do Parque Municipal, onde se situa no astral a Casa da Piedade. Ah, tá. Então, assim, é isso que, assim, uma casa está ligada à outra. Então, aqueles espíritos que estão ali recebendo na Casa Piedade vão ser colocados nessa casa do plano espiritual. Por isso que a gente chama que a casa espírita é um pronto-socorro espiritual. Porque há necessidade desse magnetismo. E aí, onde que eu falo? Conseguem compreender isso ou não? Bom, pelo visto, sim. Então, vamos embora. Página 100. O final ali. Muitos encarnados ali presentes já tinham sido atendidos ou ainda seriam no plano espiritual nas nossas atividades na Casa da Piedade. Havia uma ponte construída para ligar as frentes de serviço das duas casas com uma perfeita sinergia. E essa ponte não era imaginária, era real. Uma construção feita no astral para facilitar o deslocamento entre ambas com segurança. Seria por ela que passariam os nossos pacientes internos naquela noite para receber socorro especializado com dosagens ajustadas de ectoplasma dos médiuns na Casa da Fraternidade. Por que eu anotei isso? Para mostrar o seguinte: a gente faz o nosso trabalho de assistência espiritual, na quarta-feira a gente faz o de radiações, né? E lá a gente faz a doação de ectoplasma e tal, né? E às vezes a gente fala assim, puxa, mas hoje tinha tão pouco assistido, será que vale a pena a gente continuar esse trabalho? Mas a quantidade de espírito que é atendido nesses trabalhos com as nossas doações de ectoplasma e de energias é imensa, né? Então, que a gente não deixe que a nossa pequena visão material atrapalhe a certeza que a gente deve ter de que muitos espíritos são auxiliados no plano espiritual com o trabalho que a gente realiza, né? E acho que outra coisa que a gente deve pensar é que nós trabalhamos online. Isso daí eu vejo, tudo bem, está centralizado mais no meu lar, né? O pingo de luz. Mas há expansão para a casa de vocês. Né? E aquilo que a gente estava conversando com a Vera, quando a Vera passou mal, ela passou mal porque não porque a casa dela tivesse bagunçado, não era isso. Mas assim, geralmente, e ontem a gente estava conversando, mesmo com todo o preparo, a gente capta a energia das pessoas que estão conosco. E aí a gente toma o baque. Né? Então, agora você imagina se a sua casa não está preparada. Se você não se prepara, a expansão, o quanto de espíritos que ficam ao seu redor, o quanto de obsessores vocês começam a ganhar porque não tem esse preparo. É necessário o evangelho no lar, o preparo no dia, não no dia, já na véspera você já começa já a sintonizar, se ligar, porque é muito importante isso. Mas eu vejo que a gente ainda precisa mais. Aí você fala, mais ainda? Isso daí é. Mas a gente precisa desse orar e vigiar mentalmente. Sim, também. Sim, sim. Né? Esse, Porque então, é muitas vezes, fundamental.
Porque muitas vezes a gente faz toda essa parte da matéria, minha casa está preparada. Mas e você está preparado? Como que você está? Mas eu estou meio perturbadinha. Então, meia perturbadinha é meia perturbadinha. Já não está normal, né? Não. Acho que é importante a gente dizer o seguinte, né? Dentro da casa espírita, a gente sempre falou, né, do cuidado que a gente tem que ter na realização de trabalhos mediúnicos fora da casa espírita, né? E aí, de repente, veio uma Covid, as casas espíritas fechadas, e a gente jogou todo esse conhecimento, né, para baixo do tapete, falou assim, vamos lá, liberou geral. Mas é bem assim, né? O uso da mediunidade dentro de casa, ele necessita de uma dedicação, de autotransformação muito maior do que se a gente realizar na casa espírita. Porque na casa espírita tem uma egrégora, né, lá, as pessoas reunidas somente para aquele fim. Então, você cria um ambiente muito bem protegido, com energia boa, claro, né? Se a casa for uma casa boa, né? Mas existe toda a Agora, egrégora. quando a gente fica na nossa casa, a gente vai ficar reunidos aqui, por exemplo, 1 hora e meia durante o trabalho. Nas outras 22 horas e meia, 23 horas, é vida que segue, é vida material, né? Com todas as vibrações, com todos os pensamentos relacionados à vida material, né? Sim. Então, a importância que a gente tem como a Valéria falou, né, de orar e vigiar, de estar sempre buscando a excelência na nossa autotransformação. Não estou dizendo aqui que a gente tem que virar santo da noite para o dia, porque ninguém vai fazer isso, né? Mas que a gente precisa ter a dedicação de estar sempre analisando, sempre buscando fazer a coisa de uma forma melhor, diferente, buscando sempre harmonia, esse tipo de coisa. Porque é como se a gente tivesse um evangelho no lar constante, né? Que nem assim, Vera, você achava que pelo simples fato de você direcionar, aconteceria isso? Você captaria toda a energia das pessoas? Eu nunca imaginei isso. Então, essa é a nossa troca. Aí você fala, pô, mas a gente está fazendo vibração. Agora, você imagina no dia do trabalho, no trabalho realmente, o quanto de energia, o quanto de espíritos, né? Então, assim, esse é um aprendizado, né? Porque, assim, como que a gente tá para vir para a vibração? Então não é para vir para a vibração. Não, gente, aí que tá. Eu posso vir para a vibração do jeito que eu estou, mas será que não é o momento de eu me transformar? De eu chegar e falar assim, ó, eu tô aqui, ou antes disso, fazer meu preparo e falar assim, não, eu não quero mais nada disso. Não é o momento de eu começar a compreender que não é tão simples assim o fator do trabalho. Eu acho que tá bom, a gente vai ter contato com espíritos mais densos, né? Aonde? No trabalho de assistência dentro de casa, né? Não, assim, eu não vejo que a gente tenha trabalho, a gente tenha contato com espíritos mais densos, tá? Às vezes eu não acho que não são nem irmãos, mas sim somos nós, Entendi. com a nossa energia, com o nosso pensamento, com a nossa psicosfera, entendeu? Entendi. Eu não vejo que seja espíritos. Acho que os espíritos eles conseguem blindar. Os espíritos, eles conseguem, na realidade, eles são trazidos aqui para serem tratados, depois são levados embora, São que nem, levados. que nem acontece aqui na casa espírita. É né? isso aí. Agora, nós não. Entendeu? Então, assim, eu acho que chamou a atenção em relação a isso, da gente refletir. Você está falando encarnados influenciando encarnados, é isso? É isso aí. A gente deve, né, refletir na carga que nós estamos. Né? O quanto que muitas vezes a gente fala e a gente, não acredito nisso. O quanto que a gente gera de energia. E se era tão necessário gerar toda essa energia. Aí, às vezes, nem falando, é só pensando e vai gerando energia. Aí você fala, o plano espiritual consegue tirar?
Não, porque está com a gente. A gente abraçou. Faz parte de nós, né? Fomos nós, né? E aí Uhum. onde que tá? Ah, mas é o irmãozinho que tá como que é? Me Me obsediando. obsediando. Não, esse está sendo tratado. E nós só vamos ser tratados se nos abrirmos. Às vezes ele é até tirado de perto de nós, porque já Já vai contaminar vai mais. contaminar mais ainda o plano do desencarnado, né? É verdade. Ele vai falar assim, não aguento mais, né? Não aguento mais. Mas tá tudo certo. 101. Eu não entendi essa ponte construída para ligar as frentes de serviço das duas casas com uma perfeita sinergia. E essa ponte não era imaginária, era real. Como não era imaginária? Não era real, não era física. Não, mas era uma construção plasmada e aonde eles passavam, eles levavam as macas com as pessoas para chegar nesse centro. Eles projetaram tudo isso e faziam a ligação. Vamos lá. É como como tem os prédios do nosso lar, por exemplo, eles construíram um prédio plasmado, uma ponte plasmada para levar espíritos do hospital do plano espiritual até a casa espírita na Terra. Porque, assim, provavelmente, veja bem, aonde que está essa casa espírita? Está na crosta, está bem baixo. Então, assim, é fácil de fazer a ligação. Não está no alto, não está numa outra dimensão. Está ainda na Terra, Está bem mas é próximo, né? espiritual, mas está próxima. Próximo. Então, eles fizeram toda essa ligação, projetando com muita energia, e aí vai descendo até chegar no outro centro. Provavelmente, a maior função desta ponte é proteger aqueles que estão passando por ali contra ataques de espíritos do astral inferior. E também, assim, se você vê que nem tem casos de pessoas que não estão desligadas ainda. É isso aí. E aí fazer todo esse né, levar daqui, você já não consegue mais materializar, desmaterializar, materializar e desmaterializar corpos. Não. Então, eles desencarnados, eles conseguem, mas aquele que está ali, aquele espírito, que nem aqui tem vários exemplos de espíritos muito densos. Então, vai ter que fazer o trajeto, realmente. Não consegue volitar, né? Não. Que nem assim, ó, vamos tentar dar uma clareada. Por que a gente fazia limpeza psíquica no centro espírita? Porque os espíritos ficavam ali, no segundo andar, que a gente não tinha segundo andar, mas eles ficavam no segundo andar, que era imaginário, né? Mas imaginário entre aspas, entre aspas. Tão imaginário quanto essa ponte, né? Quanto essa ponte, mas todos nós que tínhamos vidência, a gente sabia que funcionava 2 andares lá em cima e que tinha um monte de gente no hospital. Quando a gente começava, o que eles faziam? Abriam como se fosse um hospital. E eles iam sendo trazidos nas macas, né? Até eles conseguirem essa incorporação, sentirem todo o choque. Aí eles falando, eles já tinham sentido tudo isso, eles eram levados para os hospitais próprios do plano espiritual, aonde ficariam. Mas ali era o primeiro atendimento. Não dá para ir para o primeiro atendimento se não tiver despertado. Esse despertar. Né? E ali é onde que a gente começa a entender, onde muitos espíritos ficam vagando, onde muitos espíritos necessitam de todo esse atendimento, mas desse fator. E outra coisa, a gente começa a compreender o porquê tantas defesas nos hospitais, porque eles têm todo esse atendimento espiritual em cada lugar onde as pessoas vão desencarnando. Melhorou um pouco ou não, Verinha? Sim, sim. Sim, agora eu estou imaginando a ponte. Sim. Luminosa. Luminosa, né? Cheia de florzinha. Vamos botar flor. Algo mais? Nessa página 101, ao entrarmos, vimos que em extenso corredor enfileiravam-se os desencarnados vindos de várias partes e que também seriam atendidos ali. Alguns leitos estavam reservados às nossas atividades e nos dirigimos para eles. Entre quase 500 leitos disponíveis, 75 casos estavam ligados à Casa da Piedade naquela noite.
Já houve ocasião de atendermos mais de 200 casos em uma só noite. Em períodos críticos, como no Carnaval, por exemplo, a Casa da Fraternidade abre seus atendimentos normalmente e a lotação é sempre extrapolada. Então, que a gente sempre teve essa ideia, né, de que um dos momentos mais importantes de a gente trabalhar espiritualmente falando é na época do Carnaval, No porque carnaval. a vibração cai muito, né? Há muitos desencarnes, né, de acidentes. Então há muita bebedeira, né? Há muitos crimes, né, assim, sexuais, tudo. Então é muito complicado. A gente sente a densidade. E um dia que eu acho que está começando a ficar mais complicado, mais denso, é o Ano Novo. Eu também começo a sentir que... Aí você fala assim, e o Dia de Finados? Não é. Por incrível que pareça, não é um dia pesado de trabalho. É um dia que eles estão ali para receber todo o carinho, mas não é um dia pesado. Agora os outros, é um dia bem complicadinho. Algo mais? Na página 101? Então vamos para a página 102. Eu marquei aquele Hilda tem muita força física e isso está sendo fundamental. Fosse uma mulher com mais idade e as coisas poderiam se complicar. Acabei de auscultar seus corpos profundos. A energia de seu corpo mental inferior expandiu ondas vigorosas na direção do corpo físico, desde que foi transportada para cá. É como se ele procurasse ou chamasse o corpo físico a reagir. É o instinto de conservação que no que há de mais divino, oferecendo a energia da vida para que a matéria se recomponha. Uma boa dose extra de ectoplasma no contato com o médium e seu mental inferior poderá atingir a cota necessária para expandir seu corpo ao corpo físico, a energia indispensável a uma melhora orgânica. Quem sabe até mesmo a saída do quadro de coma. Então, o que me chamou a atenção aqui, que é uma dose extra de ectoplasma vai auxiliar muito, né? É isso aí. Porque ela mesma em si, por uma mulher com idade, mas o corpo físico dela, a força física dela era grande. Entendi assim. É E porque ela... eu, Oi, Virginia, continua. não, isso que eu entendi, que essa força física dela ajudou muito esse processo dela aí de realmente ao ser auxiliada e viria mais tarde, então, é o instinto de conservação, que é mais de divino que tem dentro da gente, né? A energia da vida. E essa dose de ectoplasma é que vai auxiliar realmente, quem sabe até ela sair do coma. Mas Então, isso também é porque ela tinha uma certa, que eu não sei explicar. Ela não era totalmente uma pessoa que não fizesse nada de bom. Ela tinha a parte dela, né? Então isso havia também uma auxiliou parte muito. positiva, né? Hum, E assim, e tinha muita energia ainda, né? Então é aquilo que é. eles falam. Se a gente consegue, ela não estava pronta para desencarne, ela que tentou. Então assim, ainda existia muita energia, muito ectoplasma. Então Uhum. retirá-la também ia dar muita dificuldade. Ela sofreria demais. Então aonde que eles falam, né? No analisar do todo, eles fariam a todo o cuidado para que ela retornasse, né? E é bem interessante, né? Porque como as pessoas sempre falam assim, quando você tem um caso de suicida, eles deixam, a espiritualidade deixa. E não é bem assim. E Ele não é socorre bem, a né? todos. Socorre. Algo mais? Eu acho que o caso do Laerte é muito legal. É.
Laerte estava deitado em leito próximo. Chegamos bem perto, saudamos os enfermeiros presentes e, quando nos preparávamos para verificar seu campo mental, fomos surpreendidos pelo seu estado. Impressionava-nos a cor dele. Parecia ser feito de ouro, todo amarelo, em tom muito reluzente. Principalmente o seu rosto estava como daquelas pessoas que se pintam para se exibirem como estátuas vivas em praças públicas, totalmente brilhante, em tom de ouro. Carminha estava aturdida. Ai, João, o que é isso? O que passaram nele para ficar assim? Não passaram nada, Carminha. Meu Deus, parece uma estátua de ouro. Sim, Carminha, é isso mesmo. Isso ocorre em função do drama dele. O dinheiro, nossa, não havia imaginado essa relação, mesmo sabendo da história de suvinice dele. Isso daqui faz, ó, é o recado que a gente tem. Desapega do dinheiro, desapega dos bens, desapega do corpo. Porque na hora de desencarnar é difícil. É difícil. Chega sua mente perto dele, da dele, Carminha, e ausculte. Eu, pai. Sim, vá se acostumando a ver o espírito por dentro. Então vamos lá. E a enfermeira fez o procedimento mental com habilidade. E o que você vê? Parece que o cérebro dele é um tapete de notas e papéis de valor financeiro. Quer dizer, ele pensa o tempo inteiro no dinheiro, no dinheiro, no dinheiro, no dinheiro. Aprofunde-se mais. Vejo um trono. Pai João, estou vendo ou imaginando isso? Quem está no trono? Trono, o Laerte. O rosto é dele, mas em corpo e roupagem diferente. Isso mesmo. Consegue identificar a data? Século XIV. Seu nome é Dom Fernando I de Portugal. Então, ó, século XIV. Nossa. Nossa. Estamos no século XXI. Então, ó, trouxe todo esse tempo. O quê? 6, 7 séculos? Oi? 14 são... 7 séculos. 7 séculos. 7 séculos. Nossa. Ah, quanto tempo eu vou carregar? Até compreender. Mas nesse caso dele, ele teve outras encarnações que veio só reforçando tudo isso. Mas então, você até compreender. Ele veio, aí foi, encarnou de novo, foi, aí foi, até compreender. Sempre foi apegado ao Todas as dinheiro. encarnações dele depois do século XIV, ele ainda ficou com esse negócio do dinheiro? Todas as encarnações. Até o atual. E como diz aqui, nem todas foram bem-sucedidas, né? Ó, aí você fala assim, nossa, mas quanto tempo? Dá para compreender quando a gente tem algo dentro de nós? Quantos séculos que nós temos isso dentro de nós? Quantos séculos temos o ego? Quantos séculos temos a impaciência? Veja o que nós temos. Aquilo de mais negativo. Talvez a gente não tenha a sovinice, mas a gente tem outra coisa. E aí a gente começa a interpretar o quanto de tempo que a gente também não está lutando contra isso. Nossa, que terrível. Quer dizer, há séculos nessa pendenga de tentar melhorar e não conseguir. Gente. No final às vezes nem tentou melhorar, né? É isso que eu ia falar. No final das contas, tentar melhorar está nessa encarnação. Porque está chegando de forma diferente, né? Mas não é para que a gente se penalize por causa disso. Talvez tenha precisado das outras encarnações para a gente amadurecer um ponto para que nessa vida a gente começasse a lutar de forma diferente. Talvez. Entendi. Talvez. Porque essa é a nossa melhor encarnação, como dizem. Todo mundo sempre fala que quando a gente está nessa, né, a nossa melhor encarnação. Que nós estamos sempre a melhor, né? Imagine as outras. É a última. Pois é. O pai mandou. Não dá para fazer coraçãozinho. Imagine as outras. Vamos parar aqui? 6 horas. Paramos aonde? No século, né?
Certo. Século XIV, seu nome é Dom... século XIV. Isso.